Muito bem, então, para iniciarmos as atividades desse dia, contamos com a palestra Norma de Garantia. Entenda os aspectos técnicos e legais e comerciais. Assim, convidamos o palestrante Lúcio de Oliveira Bastos, que irá compartilhar seus conhecimentos e experiências sobre esse tema tão relevante. Quero convidar também para mediar. No final haverão perguntas, então a mediação será feita pelo engenheiro civil Edson Jackson Ieira Oliveira. Vamos ler então o currículo do nosso palestrante. Lúcio, ele é engenheiro civil, especialista em perícias de engenharia e avaliações de imóveis há 32 anos. Tem vasta experiência como perito judicial, perito extrajudicial e consultor de engenharia. Ele já participou de vários congressos brasileiros de perícias e avaliações e é conselheiro e diretor de várias instituições, incluindo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, IBAP, e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, o CREA, aqui do Espírito Santo. Também foi diretor de manutenção predial e engenheiro fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e atualmente é presidente do IBAP-ES. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para a sua exposição do tema e, ao final da palestra, como já disse, abriremos para perguntas do público. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Acordando aqui depois de uma quinta-feira em Vitória. Espero que estejam gostando de Vitória. Eu sou daqui do Espírito Santo e sejam todos bem-vindos Vitória faz sol, tá, pessoal? Quem não conhece, Vitória faz sol. Vocês trouxeram a chuva aí para nós. Queria inicialmente agradecer ao Ladaga pelo convite. A gente está atuando também como conselheiro e esse é um tema novo, né, muito novo, recente. Eu participei da concepção da norma de garantia. É o meu campo de trabalho, né? Há 30 anos a gente atua como perito. E essa questão de garantia e manutenção, principalmente, é muito debatido, muitas ações, muita coisa obscura. E aí resolveram, então, fazer uma norma de garantia. Então, é um tema super novo. Ela foi publicada agora em dezembro, para passar a vigorar agora em 12 de junho, 6 meses do tal do vacation legs, né? Nosso colega aqui, além de engenheiro, é advogado, né? Faz a mediação. Então, entrou agora, 12 de junho, a norma de garantia. Vamos ver se funciona aqui. Então, é a norma 17.170, que a ABNT se reuniu em tempo recorde para fazer essa norma também. A questão da pandemia agilizou muito a fazer as normas, porque agora online. Nós tínhamos nas reuniões mais de 100 pessoas participando, uma reunião por mês, foi bem rápido. Antigamente, tinha que se deslocar para São Paulo, eram 20, 30 pessoas para fazer uma norma, uma dificuldade bastante grande. Então, entrou agora, está lá, 12 de dezembro de 22, com 6 meses para entrar em vigor. Então, 12 de junho. É a norma 17.170, não é a norma 17170, vamos falar o número certo, é 17.170. E ela, como eu falei, entrou em vigor agora, dia 12 de junho. Como eu disse, por que se fazer uma norma com prazos de garantia? São prazos de garantia sugeridos, não pode ser obrigatório. Mas, como aconteceu com a norma de desempenho, não sei se todos conhecem, a norma de desempenho, lá no seu anexo D, colocou uma tabela de prazos de garantia. Quando entrou em vigor a 14.037, que obrigava a fazer o manual, que no manual tem que ter prazo de garantia, o mercado, os Sinduscons, eles
colocaram uma tabela, fizeram uns estudos e colocaram as tabelas para as construtoras. Vocês, né, obviamente, tratavam disso nas construtoras, incorporadoras, pelo um lado ou por outro. E aí, não tinha uma validação, era só o setor, o Sinduscom, que aplicava, que dizia quanto, porque nem tudo tem 5 anos. E isso é fundamental, nem tudo tem 5 anos. Que o mercado coloca que tudo tem 5 anos e tem essa cultura ainda dos 5 anos. E aí veio o Sinduscons, em virtude da 14037, fez a tabela, coloca no manual, veio a norma de desempenho em 2013, colocou sugestão no anexo D, e agora tem uma norma específica de prazo de garantia, endossando muitos prazos já da norma de desempenho, mas foi um estudo muito bem feito nessa norma, porque ela divide por prazo e por problema. Eu vou mostrar mais adiante. Por prazo de sistema, subsistema e o tipo de problema de patologia que está ocorrendo. Então, isso assim, é um detalhamento que vai dar mais segurança jurídica para os construtores, incorporadores e também para os usuários. É a famosa regra clara. E a tendência é caminhar para o sistema automotivo. Eu te dou a garantia, mas você tem que fazer a manutenção. Isso cada vez mais está sendo colocado. Então, 12 de junho, lê aqui. Todos os tipos de edificações, particulares e públicas, aí quem é da área pública pode colocar já nos editais, nos termos de referência, esses prazos de garantia. Vocês vão ver que os prazos eles ficaram muito bons para construtores, incorporadores e fabricantes de materiais. A norma, eu vou mostrar também vários parágrafos que tem coisas que foram escritas exatamente para a regra ficar clara e também para dar uma proteção maior para construtores e incorporadores. Não estou falando mal, mas é a regra ficar clara. E isso aconteceu muito. O que a CEBIC fez? Fez um estudo agora recente, esse número da semana retrasada, 110 mil ações no Brasil de vício construtivo. E aí a gente tem pessoas que às vezes querem se aproveitar de determinada situação, que não é vício construtivo, não tem dano moral em cima daquilo, mas entra com uma ação pedindo indenização para as construtoras e incorporadoras. Então, a CEBIC está até chamando de indústria de ação judicial de vício construtivo. Abriu um canal para tratar sobre isso, debater, e acredito que certamente a CEBIC pediu, né, também apoio da ABNT para criar essa norma. Então, no Espírito Santo foram levantadas quase 1.000 ações judiciais sobre o vício construtivo e, nos últimos 5 anos, 157 decisões aqui no Poder Judiciário do Espírito Santo só. 157 decisões favoráveis aos condomínios, aos clientes que, porventura, estão utilizando uma edificação. Uma média, não é nada muito assim levantado, mas a pesquisa que nós fizemos é que uma ação, em média, de um apartamento em torno de R$30 mil, só para começo de conversa. E para os condomínios, algo de 100 a 300 mil. Mas existem casos de 1,5 milhão, 2 milhões, que a construtora incorporadora ela é condenada, ou às vezes até numa liminar, é condenada a pagar ou executar o serviço naquele condomínio. E aí, algo que a gente estava conversando, inclusive antes, um dos objetivos da norma é estabelecer o que é solidez e segurança. A única legislação que fala sobre prazo de garantia, solidez e segurança é o Código Civil, artigo 618, 5 anos, para solidez e segurança. Mas o que é solidez e segurança? Um rejunte numa piscina que saiu.
uma pintura mal feita, uma trinquinha numa parede. Isso é solidez e segurança? Óbvio que não. E aí, um dos objetivos da norma foi definir, e tem lá no anexo, a tabela 1, o que é solidez e segurança, para ter os 5 anos que o código fala. E colocou os prazos tecnicamente recomendados para todos os outros sistemas que não vão estar englobados no solidez e segurança. Então, isso é fundamental, é um objetivo primordial da norma, definir o que é solidez e segurança, que aí sim vai ter os 5 anos. O resto, vamos conversar em paralelo com outros prazos. E até também 5 anos. Vocês vão ver que tem outros sistemas que têm também 5 anos. É a tal da cultura dos 5 anos que o mercado consumidor já está enraizado desde muito tempo. O que acontece? Na falta de tu, vai tu mesmo, né? Em lugar nenhum fala diferente de prazo de garantia. Falava. Veio a norma de desempenho, em anexo, fala do prazo de garantia. Opa, já mudou alguma coisa. E agora vem a norma para tentar acabar com essa cultura dos 5 anos. E fortalecer, vocês vão ver também, a questão da obrigatoriedade das manutenções programadas, de acordo com a 5674, que é a norma de manutenção das edificações. Como eu disse, a norma coloca as incumbências bem separadas dos construtores, fabricantes de material, e eu grifei ali, usuários das edificações. Tem parágrafos redundantes falando das obrigações dos usuários. Você tem que usar direito, você tem que fazer a manutenção conforme está no manual, conforme está na norma, senão você perde a garantia. É um parágrafo atrás do outro dentro da norma falando sobre isso. E um outro objetivo também foi simplificar. Agora é 1, 3 e 5 anos. Não tem mais 2 anos, 4 anos era difícil. Mas a norma, então, ela balizou os prazos em 1, 3 e 5. A norma estabelece diretrizes, como eu já falei, e eu grifei ali uma pessoa nova apareceu agora no cenário. O prestador de serviço de construção em edificação. Aquele cara que a gente contrata para fazer uma reforma na nossa empresa ou no nosso condomínio, essa norma está englobando esse prestador de serviço de engenharia. Nunca se falou nessa pessoa. Qual é a garantia que ele vai dar? O que ele tem de responsabilidade? Ele também vai dizer as manutenções que têm que ser feitas. Mas essa figura apareceu agora na norma de forma oficial, como nunca tinha aparecido. E para falar de prazo de garantia, a gente tem que falar um pouquinho de vício construtivo. Vícios aparentes e vícios ocultos. Os vícios construtivos são separados. E cada um tem o seu enquadramento. Falhas de manutenção, para a gente falar de garantia, falhas da manutenção. Você fez a manutenção, você preservou a garantia. Não fez a manutenção, perdeu a garantia. Isso é o mundo ideal. Os clientes estão sempre colocando muitos itens que não receberam nenhuma manutenção durante 4 anos, aí como os 5 anos vai acabar a garantia, todo mundo tem isso na cabeça, opa, vamos contratar um engenheiro perito para fazer um laudo para notificar a construtora, a incorporadora dos nossos direitos. Mas está lá o rejunte da piscina com 4 anos que praticamente não existe mais e que não sofreu nenhuma manutenção. É a fachada, é a pintura, instalação elétrica, hidráulica, assim por diante. E aí a gente chega nos prazos de garantia. Os vícios aparentes, fácil constatação. Prazo de garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 90 dias para vícios aparentes, detectáveis por qualquer pessoa. Não é no ato da entrega. Tem muitos manuais aí que colocam que é no ato da entrega. Não, 90 dias vícios aparentes. E os vícios ocultos durante a utilização e a vida da edificação.
Falha de manutenção gera perda de garantia e tudo isso está lá no manual de uso, operação e manutenção que o incorporador entrega para o cliente. Olha, você tem que usar a edificação e usar esse produto de acordo com esse manual. E os prazos de garantia agora estão definidos na 17.170. Também anomalias endógenas, anomalias exógenas e funcionais. Isso são conceitos para a gente depois colocar o prazo de garantia devido de acordo com a anomalia que apareceu. E aí nós temos um vício aparente. É coisa assim mesmo, vício aparente. E aí nós temos um vício oculto. Isso aí é um pilar de uma laje que caiu e ali está a ferragem negativa e a cordoalha, era uma laje de concreto protendido, cordoalha engraxada, e caiu a laje, nós fomos olhar, está ali, vício oculto. Por que vício oculto, né? Próximo slide vai mostrar onde que deveriam estar os ferros e a cordoalha. Olha lá. O projeto mandava ficar nessa posição. E olha como é que estava. Então, caiu. Isso é um vício aparente? Óbvio que não, um vício oculto. E a garantia do vício oculto começa quando se torna conhecido, é o que está na lei. Então, isso é um caso extremo. Foi uma laje de 3.000 metros que caiu aqui em Vitória, da área de lazer, mas é um exemplo clássico de vício oculto. É difícil caracterizar vício oculto, muito difícil. Existe o vício redibitório, oculto redibitório, mas não vamos entrar nesse mérito, mas o vício oculto é muito difícil de se caracterizar e de pegar os direitos. No caso aí foi uma laje que caiu, uma laje grande, esse daí foi um outro pilar da mesma laje. Mesma situação, olha os ferros e a cordoalha onde que está e olha onde eles deveriam estar. Projeto contra a execução. E aí, nós temos que seguir as normas técnicas da ABNT. O que a legislação fala sobre isso? O artigo 615 do Código Civil, está lá. O Código de Defesa do Consumidor considera como uma prática abusiva, né, no artigo 39, uma prática abusiva colocar no mercado produto ou serviço em desacordo com as normas. Nós temos que seguir as normas? O que vocês acham? E aí vem o nosso Código de Ética da Engenharia, artigo 9º, letra G. Nós temos que adequar a nossa forma de expressão às necessidades do cliente e às normas técnicas vigentes. Então, vamos ficar espertos, porque a gente tem que seguir norma. Se a norma está muito ruim, se a norma está muito exigente, nós temos que entrar dentro da ABNT, cutucar a ABNT para mudar determinada coisa da norma. Mas se a norma existe, a gente tem que seguir. E aí tem, é o próximo slide, uma fala do nosso querido mestre Paulo Grandinski, lá de São Paulo. Desobedecer às normas técnicas é deixar a impressão digital no local do crime. Lembra do pilar lá, a impressão digital? E as leis estão para os advogados, assim como as normas estão para os engenheiros e arquitetos. É a nossa lei. Queira ou não queira, norma é para ser seguida. A norma está ruim? Vamos mudar a norma. E o acidente, né, que eu falei sobre não atendimento à norma, não atendimento a projeto, isso é área de lazer, 3 torres, alto luxo aqui em Vitória, 3.000 metros quadrados, aquela área de piscina toda. E aí ela veio abaixo. Olha só. Ainda bem que tinha junta de dilatação para separar a laje da área de lazer das torres, senão ia trazer as torres também. Aqueles pilares que eu mostrei era desse acidente aí. Foi uma coisa
horrível aqui que aconteceu. Graças a Deus foi 3h22 da manhã, não foi às 7 da manhã, era 19 de julho, férias, colônia de férias dos meninos, eles estariam aí, pessoal saindo, academia, e aí seria algo de 300 pessoas para lá. Infelizmente morreu o porteiro, por ser um bom profissional. O porteiro começou a ouvir uns barulhos, começou na piscina, começou a cair uma água, e aí ele foi lá para ver o que era, para chamar o síndico, falar com o porteiro, outro porteiro e tal. Acabou, coitado, que ele faleceu por ser um bom profissional. E aí aconteceu isso, depois que tirou a laje, os carros que estavam embaixo. 300 carros. Então, isso é a nossa responsabilidade, a responsabilidade do usuário, a nossa responsabilidade como construtor, como projetista, fiscal, e aí toda a cadeia produtiva e usuária, né? Nós participamos da perícia para ver o que tinha acontecido. Talvez podia ter sido um mau uso, né? Cordoalha tensionada engraxada, pode ter ocorrido algumas interferências, reformas, mas a conclusão foi que realmente a execução deixou a desejar. Tem uma crítica sobre o projeto, que foi muito audacioso também, mas é uma confluência de coisas, né? O contexto legal também vem da 4.591, a nossa lei das incorporações, que o construtor é responsável pela solidez e segurança. Também, como eu falei antes, o artigo 618, 5 anos, solidez e segurança. O Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre os vícios aparentes 90 dias, e não no ato da entrega. Eu estou frisando essa questão, que o vício aparente não é no ato da entrega, porque isso está na grande maioria dos manuais que a gente vê por aí. Os manuais. A 14037, como eu já falei, estipula a entrega do manual com prazo de garantia e as manutenções. E a norma de desempenho que traz os prazos sugeridos no anexo D. Os construtores, produtores, têm que ter os processos muito bem definidos, fiscalização, projeto bem feito, boa gerência de obra, para que a gente tenha um bom produto final. A questão vai lá no projeto, começa no projeto, nos materiais especificados, na execução da obra, controle tecnológico da obra e depois o usuário que vai utilizar aquela edificação. E aí, como eu falei, olha o primeiro parágrafo da norma. Olha o usuário aí. Está lá. Ó. As edificações, desde que ocorra a correta utilização e realização de todas as atividades de uso, operação e manutenção. Esse é o primeiro parágrafo da norma, colocando para o usuário o que a indústria automotiva já colocou há muitos anos e está na nossa corrente sanguínea já. Segundo parágrafo da norma, as garantias de solidez e segurança estão lá na legislação. No entanto, os itens não enquadrados não têm prazo de aparecimento com direito à garantia na legislação. Segundo parágrafo da norma já fala, solidez e segurança. Os outros, vamos conversar. Como eu falei, lá no anexo tem uma tabela 1, que fala o que é solidez e segurança, e aí é um norte que vai ser seguido agora. A partir de agora, por todas as construtoras e incorporadoras. Nós já estamos sugerindo que nos manuais das construtoras e incorporadoras já coloque, ela é de uso teórico obrigatório a partir de projetos protocolados depois de 12 de junho. Porque, entre aspas, obrigatório, porque os prazos são recomendados. Mas, se você não tem prazo em local nenhum, vai prevalecer os prazos, o judiciário vai abraçar esses prazos que vão estar na norma de garantia, que é uma sugestão. Então, na legislação hoje, 5 anos, a solidez e segurança, e o resto a gente vai conversar. Tarefa complexa,
né, para todos, para definir os prazos. Por que que um sistema vai ter 1 ano de garantia, o outro vai ter 3, o outro vai ter 5? É uma tarefa complexa, né? Conclusão, em virtude da heterogeneidade de sistema, de material e assim por diante. Tarefa difícil também para os clientes, de como usar, em virtude de tamanha heterogeneidade e principalmente a falta de profissionalismo. Nós estamos falando aí de condomínios, até de empresas que recebem um parque industrial, recebem uma fábrica, recebem uma indústria. Como manter aquela edificação? Isso é um desafio grande. E a profissionalização dessas pessoas que dão a manutenção para que a vida útil seja prolongada é complicado. A norma, então, como eu falei antes, define só 1, 3 e 5 anos. Estrutura e estanqueidade, 5 anos. Fachadas e instalações, 3 anos. Opa, aí tem uma novidade, que antes fachada era de 5 anos. Agora são 3 anos. Isso é uma grande novidade. E um exemplo de que nem tudo tem 5 anos, os portões de acesso, 1 ano, bombas, ferragens aparentes e assim por diante. Mas o produto é seu. Você dá a garantia que você quiser, você coloca lá no manual que você quiser. E aí? O que acontece? A gente faz muita consultoria e perícia. Quando um prazo de manutenção está menor do que o sugerido na 5674, a gente vai bater. Agora, o prazo de garantia menor do que o prazo sugerido agora na norma de garantia, vai bater também e o judiciário vai dar ganho de causa para o cliente. Por quê? Existiu uma comissão que se reuniu lá na BNT, geraram uma norma sugerindo alguns prazos de manutenção e de garantia, tecnicamente recomendados. Você vai colocar um prazo menor do que eles já estudaram? Então, isso no judiciário vai ser fácil de cair. Eu peguei um caso, uma dona de administradora me ligou, aqui, pode colocar, eu estou aqui com o manual de uma construtora, tem que fazer a repintura da fachada a cada 10 meses. Pode isso? Aí, óbvio que não, está em desacordo com a norma de manutenção. Mas isso não existe. Mas por que aquele construtor colocou aquilo? Ele pode ter tido uma fachada, por exemplo, de reboco com textura, e com 10 meses ele deve ter sido acionado para ir lá consertar, e aí colocou lá. Então, se você quer colocar prazo de garantia diferente do que está na norma, coloca para cima. Não coloca para baixo, porque isso pode ser questionado, administradores, peritos, advogados, e o judiciário vai abraçar, né? Foi o que eu falei. Existia uma comissão para dizer que aquele prazo de manutenção de garantia era aquele ali. Você vai colocar abaixo, você vai estar propenso aí a ser obrigado a cumprir pelo menos o prazo da norma. A norma de desempenho, ela colocou no mercado uma definição bem clara de vida útil de projeto e de vida útil. E aí vem a norma de garantia e fala, olha, não confunda vida útil de projeto e vida útil com prazo de garantia. Isso está na norma, tá? A conclusão do parágrafo que a gente lê lá na norma está aí, ó, que não é prazo de garantia. São coisas completamente distintas. E aí eu coloquei a tabela da norma de desempenho que fala sobre vida útil de projeto. Então tem ali um item ali, ó, tem que ser maior ou igual a 50 para a estrutura. Então, a sua estrutura só vai ter 50 anos de vida útil? Óbvio que não. Tem toda a utilização e manutenção para prolongar. Mas o projetista, para atender a norma de desempenho, tem que dizer a vida útil de projeto do seu sistema que está sendo projetado. Mas não tem como confundir sobre o prazo de garantia. A norma 17.170, e não 17170, adota como conceito único o termo falha.
A norma não fala de vício construtivo para não embolar o meio de campo. No Brasil, a definição de vício construtivo, no mundo afora aí já existe um pouco mais de definição. Mas no Brasil, então, resolveram a colocar tudo como falha. Tá? Isso foi uma discussão grande lá na comissão. Não tem os termos vícios, vícios aparentes, vício oculto, para não entrar, é falha ou não é. Se é falha, está no prazo de garantia, tem que fazer. Não vamos entrar em discussão de mérito, de definição de vício. Então, vocês vão ver que é tudo falha. A 17.170 atualiza o anexo D, como eu falei, da norma de desempenho. Norma de desempenho tinha lá, agora está em revisão a norma de desempenho, nesse anexo D, para falar exatamente a mesma língua da norma de garantia, para não ter divergência. Tiveram algumas pequenas divergências, e principalmente a norma agora de garantia destrinchou um monte de sistema com prazos diferenciados, como eu falei, para o problema também. A norma de desempenho pode ser também a edificação como mínimo, intermediário e superior, se o incorporador quiser, está lá na norma de desempenho, sobre os prazos de garantia que podem ser aumentados. Isso pode ser utilizado como uma jogada de marketing também. Já tem empresas no Brasil falando, olha, meu prédio atende a norma de desempenho, mas é no mínimo, mas atende a norma de desempenho. Meu prédio atende ao nível intermediário. Meu prédio atende o nível superior. Mas tem que ter um pouco de cuidado com isso, com esse marketing, porque está lá na norma de desempenho. Se você está no intermediário, seus prazos de garantia podem, sempre pode, ser acrescido 25%. Se você está no superior, é 50%. Isso aí, você pega isso na mão de um perito, na mão de um advogado, e pode questionar se você está fazendo um prédio, um marketing em cima da norma de desempenho que você não está atendendo ela totalmente. E aí é confusão para mais de metro. A norma de garantia, então, ela interage com muitas normas e legislação da ABNT, tem um quadrinho aí mostrando, né, todas as normas. O que a norma define? Ela chegou e definiu o que é garantia. A norma de garantia fala o que é garantia. Aí está lá. São as condições que aquela edificação vai ter um prazo estimado, desde que você também atenda ao manual. Agora está começando a sessão de jogar a bucha para cima do usuário. O que é manutenção? Definição da norma de garantia. O que é manutenção? Olha lá. Conjunto de atividades para recuperar a capacidade funcional da edificação. O que é prazo de garantia? De novo, isso não é minha interpretação, não, tá? É a própria norma, é um atrás do outro. É o tempo em que um fornecedor é responsável pelo consumidor por corrigir as falhas, desde que seja feita a manutenção. Prazo de garantia, de novo. Esse aí eu voltei. Prazo de garantia é um período de tempo que é elevada a probabilidade de que eventuais falhas em estado de novo venham a se manifestar decorrente do desempenho inferior àquele previsto. 1 ano de obra entregue, essa foto. É um sistema que não chegou no tempo previsto nem... Né? Aí vem o que eu já falei sobre o prestador de serviço de construção, é uma figura nova. Ele vai estar adstrito à norma de garantia também. É um fato novo que está aparecendo, uma figura nova. Termo de garantia. A norma fala o seguinte: você pode fazer um termo de garantia inicial. Na hora que o cara estiver comprando o seu apartamento, sua loja, sua sala, já coloca lá no contrato os prazos de garantia, as condições de garantia que ele vai ter. Já vai estar lá no contrato. Aí surgiu a figura do termo de garantia inicial. E
o termo de garantia definitivo quando você vai entregar a obra. Para quê? Já na aquisição, o consumidor já saber o que ele tem de prazo de garantia e, consequentemente, das manutenções. Os prazos mínimos podem consistir nos parâmetros de formulação desses termos de garantia. As instruções sobre as condições da edificação devem ser fornecidas no manual. Olha, a norma, isso é letra da norma, tá? Volto a dizer. As instruções sobre as condições da edificação devem... Isso é óbvio, mas está lá na norma, quiseram colocar bem frisado que o usuário tem que fazer a manutenção. As garantias e os prazos recomendados, cabe ao incorporador adaptar de acordo com as especificidades de sua obra. Então, tem lá o prazo de garantia sugerido, 1 ano para tal coisa, mas eu vou fazer aquela coisa tão bem feita que eu posso dar 2 anos, fica a critério. E é possivelmente também até uma jogada de marketing. Os meus prazos de garantia são maiores do que o prazo dado pela norma. E aí vem as responsabilidades do proprietário, usuário e representante legal, que deve fazer as manutenções conforme o manual 5674 e a 15575. A norma bate várias vezes sobre isso. E aí tem as incumbências da norma 5674 para os proprietários, usuários, síndicos e administradores das edificações. Olha o que está escrito na norma de manutenção. O proprietário, síndico e empresa terceirizada pela gestão de manutenção, aí vem a palavra, deve atender a esta norma, é a norma de manutenção, e a norma de manutenção fala que tem que ter o prazo, o plano de manutenção preventivo e corretivo. É uma incumbência já do proprietário, síndico e administrador. As garantias, né, estão atreladas ao uso e orientadas ao manual. Foi eu que escrevi isso daí? Está na norma. As garantias estão atreladas ao uso. Lembra da indústria automobilística. A indústria da construção está caminhando para exatamente essa questão. Você tem a garantia se você fizer a manutenção. Se não fez a manutenção, vai perder a garantia. Isso atualmente é uma briga para mais de 1 metro. Fiz no tempo devido, não tem comprovação de que fez a manutenção é muito exígua, o manual ninguém contestou na ocasião. É uma briga. E agora vem a norma de garantia, chamando a responsabilidade também do usuário para a manutenção. Novamente, as garantias estão relacionadas com a execução correta dos programas e planos de manutenção. Ok? Estabelece as condições de referência de garantia, novamente, podendo cada incorporador, em caráter voluntário, colocar condições diferentes. A norma ela só é exigida para projetos protocolares a partir de 12 de junho agora, desse ano. Mas se você já quiser colocar no seu manual, todas as condições e os prazos que estão na norma, você pode colocar. O manual é seu, lembra? O produto é seu. Você faz o que você quiser, desde que seja maior do que a norma. Os prazos de norma, né? Aí vem a norma, de novo, mudança climática, agente poluente, ruído e etc., podem afetar o desempenho. Esta condição não é considerada como falha. Não precisava nem estar escrito isso, né? Mas foi cirúrgico. A questão depois na justiça vão ter essas questões. Olha, a norma de garantia falava isso. Né? O Edson também é advogado, por isso que eu falo de vez em quando, né, olhando para ele, na questão judiciária e de ação. Isso foi colocado na norma. E isso vai ser levantado depois.
E vem ela. O correto uso e a correta manutenção são determinantes para a manutenção da garantia. Ela também está atrelada à adoção e cumprimento do sistema de manutenção. Todo momento é redundante essa questão. Elas podem ter um envelhecimento natural, óbvio, né? E isso também não está dentro da garantia. Você tem que fazer a manutenção para melhorar a vida útil da sua edificação. Os prazos de garantia não são estabelecidos em função da vida útil de projeto e não possui a relação com a vida útil. A norma está dizendo isso. Isso é fundamental, porque daqui a pouco vão ocorrer um monte de ações aí, falando, a vida útil de projeto do meu prédio está lá 50 anos para estrutura, então a minha estrutura tem 50 anos, 20 anos para as instalações. Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara para não ocorrer esse tipo de situação depois. Não é considerada para definição de prazo falhas decorrentes do uso, operação e manutenção. Óbvio, mas a norma traz isso bem claramente. Para quê? Indústria automobilística. Estamos caminhando para os prazos e as manutenções e o tratamento com o cliente que a indústria automobilística adota e que na construção a gente ainda não adota. Não pode ser confundido com aspectos de durabilidade, né, os prazos, ou seja, isso é uma questão debatida também. Tal sistema tem 12 meses de garantia. Não quer dizer que acabou o sistema. Tá? Óbvio. Mas isso entra na cabeça do usuário, do nosso consumidor, e falou, então vai acabar o prédio, o sistema, eu vou ter que trocar o sistema. Partes metálicas expostas. Tem 1 ano de garantia. Então, eu vou ter que trocar o gradil lá da caixa d'água, por exemplo, a tampa. Não, você tem que dar manutenção para aquela garantia ficar e prolongar a vida útil daquele sistema. Como eu falei antes do contrato, né, pode ter o termo de garantia inicial na assinatura do contrato. E aí você já está amarrando o cliente com as garantias e já tem alguns contratos que colocam as manutenções principais que o prédio futuro vai ter que receber. Opa! Incumbência para projetista também. Como a norma de desempenho colocou as incumbências para o projetista, a norma de garantia colocou. E o projetista tem que dizer as condições do que ele está projetando, quais as manutenções que têm que ser incluídas no manual futuro para boa utilização daquela obra. Projetista tem que falar isso. Está na norma de garantia. Se você, projetista, não está fazendo isso, pode depois ser chamado na responsabilidade. E agora as incumbências dos fabricantes de materiais também. Mesma coisa. O que eu, como fabricante de material, tenho que informar ao incorporador construtor de como deve ser utilizado aquele meu produto para ele colocar no manual que vai ser entregue para o usuário. Eu, fabricante, tenho que falar isso, porque depois a gente pode tomar uma ação judicial. Estou com um caso aí concretíssimo de ACM, que o ACM em fachada começou a dar alguns pontos de corrosão, o condomínio foi na construtora, a construtora foi no fabricante, e o fabricante falou, não, pô, você tinha que lavar a fachada a cada 3 meses, porque a região marinha, com minério de ferro, e com isso, aquilo, outro, pode dar esse tipo de problema. Cadê a orientação do fabricante para o construtor, para colocar no manual que o condomínio, mesmo que seja absurdo, lavar a fachada a cada 3 meses, mas isso não tá lá. Aí, o construtor incorporador exige do fabricante
Falou, não, você não me falou, você tem que dar jeito. Aí está uma confusão danada, está quase chegando na justiça. Mas é isso, incumbência de fornecedor de material, incumbência para o projetista e fabricante de material. E aí vem as incumbências para o proprietário, usuário e responsável. Para o projetista era um parágrafo, para o fabricante de materiais um parágrafo, para os proprietários, usuários e responsáveis, 10 parágrafos, falando de como que você tem que usar, como você tem que fazer a manutenção, e assim por diante, para você manter a garantia. Tá? Então, se pode ficar uma lembrança de hoje, a indústria da construção está caminhando para as condições da indústria automotiva, cada vez mais. Tá? E por que isso? Muitas ações de vício construtivo, que não eram vícios construtivos, e aí começaram a dar grandes indenizações. Eu acho que eu não coloquei ali. Aquelas 110 mil ações giram em torno de 1 bilhão. 1 bilhão de pleito. Não quer dizer que receberam. Então, a partir do momento que começou a ter essa busca por direitos, a indústria da construção tem que fazer alguma coisa também. A regra é clara, vamos ter uma regra mais clara, a gente tem que ter o embasamento jurídico, tem que ter uma segurança jurídica para colocar no mercado um produto que você vai saber usar, você vai saber manter, e se você fizer isso, eu te dou a garantia. Senão, eu não vou te dar a garantia. Então, estamos caminhando para isso. Outro parágrafo para o usuário. Aí, ó, outro parágrafo. Essa é interessante. Você tem um produto lá, qualquer apartamento, loja e tal, e está dentro da garantia. Você vai vender esse apartamento, loja, para outra pessoa. Você, está na norma, você que está vendendo, tem que passar para o adquirente as condições de garantia e de manutenção. Então, a norma está falando isso. Se você vender um apartamento que está na garantia, você tem que passar as condições de garantia para o adquirente. Isso é um parágrafo. O segundo parágrafo fala o seguinte: no caso de transmissão, não cabe ao incorporador e construtor passar para quem está adquirindo as condições de garantia e manutenção. É um parágrafo redundante até. Ele fala primeiro, quem vende tem que passar as condições. No outro parágrafo embaixo, não é o construtor e incorporador que tem que falar isso não. Está na norma. E quando está na norma, a gente gosta, né, de pegar e colocar nos nossos laudos, pareceres, os advogados também, né? Ela traz um fluxo também de atendimento aos prazos de garantia. Eu só trouxe a imagem aí, não vou entrar no detalhe, mas basicamente é aquela questão. Vem o pleito, está dentro do prazo de garantia, vai para cá. Não está, vai para lá. Mas construtores e incorporadores, não chega para o seu cliente secamente e fala, vai embora que acabou a garantia, não tem nada com isso não. Às vezes um pequeno detalhe, um pequeno pleito, gera uma ação judicial depois, porque a pessoa era uma coisa simples, às vezes tem que ser analisado, porque às vezes não saiu da garantia, aquele pequeno detalhe, aquele pequeno pleito, eles vão podem ficar, isso está acontecendo muito, podem ficar chateados, contratam um engenheiro perito que vai fazer um laudo com 300 itens que o condomínio não estava vendo. Só estava vendo 1, 2, 3, 4. E aí a falta de um bom atendimento ao cliente nesse primeiro contato da assistência técnica da construtora é fundamental para um bom relacionamento e evitar ação judicial e aí por diante, né? E aí, como eu falei, a norma define o que é a solidez e segurança. Tem lá a tabela 1, então está lá, primeira tabela, o que é englobado no conceito de solidez e segurança? Contenções, fundações e estrutura.
e pisos de sistema de cobertura também. Só isso. Então, agora a gente tem uma norma que fala, solidez e segurança, 5 anos de garantia, é isso. Não é o rejunte da piscina, não é a parte metálica exposta às intempéries, não é uma fissurinha que apareceu na sua parede. Por quê? Lá com 4 anos e meio vem um laudo com tudo isso, né? E aí ela traz, já estamos entrando no mérito de alguns prazos, reboco externo, dessolarização, 5 anos. Ninguém vai dar menos de 5 anos para um reboco que vai desprender de uma fachada. Reboco interno, 3 anos. E aí tem o recorte da norma falando isso que eu acabei de falar. Fachada, cerâmica e pedra, dessolarização, 5 anos. Então, você tem uma fachada com revestimento cerâmico, está lá o prazo agora definido de 5 anos. Com 6 anos, caiu uma parte da fachada. E aí? Vem a assistência da construtora. Não, acabou a garantia, está fora. Tchau para você. Aí chama um perito, olha que a argamassa não foi bem feita, não esperou o tempo em aberto, estava o reboco pulverulento, não tinha resistência. Então, isso é vício oculto. Por que caiu a cerâmica da fachada com 6 anos? Está fora da garantia. Mas por quê? Então, assistências técnicas de construtora e dono de construtora manda o seu pessoal analisar, porque essa questão pode gerar uma demanda judicial, vem perito para lá, perito para cá, honorário de advogado para lá e para cá, e vai depois ser condenado. Então, tem que prestar bastante atenção no vício se realmente acabou a garantia. Juntas e selantes, aí outra novidade, eram 5 anos, agora são 3. Selantes, junta de dilatação, né? E paredes internas, 3 anos. E aí tem o recorte da fachada, né, que eu estava falando. Uma outra novidade, tinta. Se a tinta de fachada for a tinta standard, 1 ano. Se for uma látex premium e textura, 3 anos. Aí já mudou pra caramba. E a norma, ela entra em qual problema? Olha o que ela está falando lá. Perda de integridade da película com 1 ano. Eflorescência, bolha. Olha só, uma pintura, só que é uma pintura standard. Uma pintura de fachada só vai ter 1 ano de garantia contra descolamento, eflorescência, bolha. Olha isso. É o que está na norma e que todo mundo vai se pegar com isso, né? Vedações verticais, aí já são 5 anos, né? Fachada, vedação vertical para a perda de estanqueidade é de 3 anos nos selantes e nas juntas, mas dessolarização de material, componentes que fazem parte da vedação, então, infiltração interna dentro de apartamento são 5 anos. Isso agora ficou mais claro também. Vários manuais colocavam 3 anos. Paredes internas, 5 anos, né, também. Reboco interno, 3 anos para desgaste. Todos os problemas, 3 anos. Pintura de parede interna, 1 ano. Isso já era também. 1 ano para pintura de parede interna. O condomínio tem que pintar a parede interna, está lá na 5674, que está no manual, tem que pintar a cada ano. Está lá. E a garantia é de 1 ano. Vou ler ali as janelas. Janelas e portas. Perda de vedação, 3 anos. As pessoas achavam só que eram 5 anos. Mas agora está definido 3 anos. 3 anos desde que você faça a manutenção das vedações, as manutenções
anuais das vedações de janelas e portas. Isso é condição de manual. Guarda-corpo, ruptura, perda de estabilidade, 5 anos. Guarda-corpo tem que ter todos os ensaios, guarda-corpo de varanda, né, principalmente, tem que ter todos os ensaios que nem todo mundo faz. Os ensaios para guarda-corpo de varanda. E 5 anos, perda de estabilidade. Alguns manuais trazem, todo mundo coloca fechamento de varanda, colocou o fechamento de varanda, perdeu a garantia do guarda-corpo. O cara que colocou o fechamento, que assume que o guarda-corpo vai aguentar o fechamento de varanda dele. Mas está de 5 anos para guarda-corpo. Forro, 3 anos para dessolarização ou ruptura. Mas pequenas fissuras em forro, 1 ano, como já é normalmente. O mercado já absorveu, que é o mesmo prazo da norma de desempenho. Impermeabilização, 5 anos, mantém. Aqui tem um caso diferente. Piscina, estanqueidade do tanque, 5 anos, que é a estanqueidade e a impermeabilização. Agora, dessolarização do revestimento, 3 anos. Você tem uma piscina que a parede caiu, o revestimento. Qual é o prazo de garantia disso? Isso era uma obscuridade. Agora está bem claro, 3 anos, não são 5 anos. Tivemos um caso concreto, coincidência. Contrapiso também. Então, eu trouxe o recorte para vocês verem o detalhe, o estudo que foi bem feito na norma, de separar o sistema e o problema. Olha lá, dessolarização, desagregação, 3 anos. E aí por diante. Foi um trabalho bem feito, bem detalhado, e vai auxiliar muito os construtores e também os usuários. Reparos em assistência técnica. Isso aqui é um ponto que dava muita briga também. Você foi lá, você construtor foi lá fazer um reparo em garantia. Qual o tempo de garantia que vai ter esse reparo? Esse sistema que você reparou? Alguns juristas falavam que voltava o prazo de garantia todo. Então, se algo tinha 3 anos, você foi lá com 2 anos e meio, fez o reparo, 3 anos agora além. Não. A norma de garantia coloca que são 90 dias o reparo em assistência técnica ou o prazo até atingir o prazo de garantia original. Então, nesse caso, prazo de 3 anos, você foi lá com 2 anos e meio, fez o reparo, vai ter os 6 meses restantes de garantia. E não mais voltar ao prazo inicial. Foi uma grande inovação, foi uma clareza que trouxe, porque tiveram vários embates já sobre isso. E aí, colocaram na norma. Situações, eu fiz o recorte da norma também, situações que pode ocorrer perda de garantia. O usuário, se você não fizer o plano de manutenção, se você não chamar no tempo devido, se você não usar direito, aí tem essa página e mais outra, de coisas que vão fazer perder a garantia. Assim, então, existem algumas construtoras incorporadoras que fazem já esse trabalho de controle de qualidade, de atendimento à norma de desempenho, todas as normas, o atendimento aos prazos corretos de garantia, e manutenção que tem que estar no manual. E a análise do pleito do condomínio do cliente. Então, várias construtoras já possuem esse tipo de consultoria. Fizemos um acompanhamento durante a construção, fizemos 39, num caso concreto aí, 39 relatórios, alertando a construção, você não está atendendo a norma, você não está atendendo ao projeto, você não está atendendo à especificação. E aí, com isso, fizemos todo o acompanhamento, uma matriz de não conformidade com as normas, projeto, memorial, material publicitário. Está lá no material publicitário, coisa linda, uma cascata na piscina. E aí, não faz a cascata. O primeiro momento, isso é um vício aparente? Óbvio que é.
E aí, não, mas era meramente ilustrativo no material publicitário. Nada disso. Vai lá no projeto, que no projeto está a cascata. Então, vão sendo vistoriados e dados os toques para que essas coisas não passem. O engenheiro de obra hoje, nós, engenheiros civis, estão muito assoberbados, com muito controle na execução das obras, né, na administração das obras. E a gente não tem tempo para ficar olhando tudo, né? E aí fizemos esse trabalho, chegamos a 157 não conformidades alertadas, né, durante toda a execução da obra. Fizemos o acompanhamento das observadas e não solucionadas. Porque tem desconformidade com norma, com projeto, dependendo da hora que você fala, que você alerta, não dá mais para mudar. Ou porque aquele risco é muito pequeno, o custo é muito pequeno. Então, deixa isso para lá, né? E aí não é feita a correção. E aí nós temos como resultado 90% de atendimento às normas. Nós temos que atender às normas, vem a norma de desempenho lá na última linha e fala, todas as normas têm que ser atendidas também. Então, com o advento da norma de desempenho, mais um reforço de que a gente tem que atender a todas as normas. Então, nesse resultado aí, deu 90% de atendimento, melhora a qualidade da obra, reduz o custo de assistência técnica, geralmente coloca 1% do VGV, né, 0,8% do VGV para assistência técnica, né? Esse prédio específico está fazendo 4 anos e está com 0,21 do VGV de assistência técnica, porque foi feito com uma qualidade, a administração da obra muito boa, uma construtora muito boa. E aí, o principal, tendência de redução de ação judicial. Ok? É isso aí, pessoal. Obrigado. Acho que foi dando tempo. Engenheiro Lúcio Bastos, queria parabenizar pela excelente palestra e tenho certeza absoluta que trouxe muita preocupação para todos nós. Antes de passar para os participantes, eu só queria fazer um posicionamento que é uma preocupação muito grande e é bem objetivo. No caso que a norma traz a questão de prazos como recomendado, o que o senhor vislumbra em relação às ações judiciais que, porventura, virão? Sei que é um prognóstico difícil por conta do que a justiça pensa ou não pensa, mas é uma preocupação e queria que, se fosse possível, o senhor tecer comentário. Perfeito. Ótima pergunta, né? O judiciário, ele pega o que aparece na frente como fundamentação. Como foi no caso da norma de desempenho, que trouxe um primeiro passo de prazo de garantia, esses prazos foram entendidos pelo judiciário, que teve uma comissão e chegou naquele prazo. E eu acredito que agora, com os prazos agora mais detalhados, acredito que o judiciário vai acompanhar, mesmo sendo prazos recomendados, não obrigatórios. Mas é aquilo que eu falei, na falta de qualquer fundamentação, agora os advogados, peritos e advogados, vão enquadrar os prazos na nova norma de garantia. Perfeito. Então, deixo as perguntas livres e podemos começar. Bom, passo para depois. Queria fazer uma pergunta. Eu sou engenheiro civil e advogado e já trabalhei até de gerente
Departamento Jurídico do CREA do Rio Grande do Sul. Uma pergunta é em relação à Constituição, né? Porque nós temos no artigo 5º da Constituição Federal, diz que é livre o exercício profissional, qualquer impedimento ou restrição deve ser em forma de lei. Então, isso é uma norma, e no Código Civil nós temos lá a responsabilidade objetiva e subjetiva, e a objetiva dá o prazo de 5 anos, né? Então, eu gostaria de saber como é que, por exemplo, nós temos criado nos CREAs o número de obras que o profissional pode ter, etc. Isso tudo caiu em face do artigo 5º, que nós não podemos restringir o horário, a distância do profissional, quer dizer, estou lá no outro estado da obra, caiu também o número de horas que tu vai, quantas vezes qualquer norma que restrite ao livre exercício profissional do CONF na justiça é considerada inconstitucional, porque eu gostaria de saber qual é a opinião sobre esse artigo 5º, como é que vai valer se o Poder Judiciário dá 5 anos e tu estabelece 2 anos, 1 ano, etc., prazos menores. É isso, a colocação é nesse sentido. A norma, a BNT, ela tentou, como eu falei, dividir solidez e segurança 5 anos e alguns outros sistemas. Mas isso é palco para muito debate jurídico e técnico e entendimento junto ao judiciário. O que eu tenho visto são as decisões, e o objetivo da norma foi esse, são decisões que vão se pegar, né, em alguma coisa, e aí vai dos advogados colocar as suas argumentações para aquilo não pegar. Mas agora vai ter uma norma, vai ter um manual que vai estar dizendo sobre os prazos de garantia e a manutenção que tem que ser feita, né? Mas aí, o senhor falou corretamente sobre o artigo 5º, é lógico, né? Mas aí é a argumentação, acredito que é um debate muito rico. Pedro Alcântara, conselheiro do CREA, advogado também, e perito, né? Trabalho na área de perícia. Vocês estão de parabéns com o trabalho desenvolvido por essa norma, mas eu vi 2 falhas aí que podem ser muito significativas. Uma, em relação à norma 12722, que ela prevê as questões, a previsão das possibilidades de erro. Então, por exemplo, a gente faz um dimensionamento de telhado, a gente faz uma previsão para chuva, por exemplo, por 20 anos, 30 anos, coisas do tipo. Então, a gente está contrapondo a norma 12722, nessa norma, tirando as responsabilidades sobre danos, questões. Então, existe uma incoerência com outras normas. O segundo ponto que eu observei é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor coloca que as pessoas, os leigos, eles não têm conhecimento sobre o produto, tá? Nós somos corresponsáveis. E quando vocês pegam essa responsabilidade e atribuem a leigos que estão revendendo, nós estamos contrapondo a legislação vigente e colocando na responsabilidade de terceiros problemas que são de ordem técnica. Então, a possibilidade dessa norma dentro do judiciário ser jogada ao chão, ela é muito grande, porque a gente não tem uma condição de eu pegar um problema que é meu, técnico, eu sou construtor, mas se o senhor comprou, o senhor fez a compra daquele imóvel, a responsabilidade passa a ser da pessoa que não tem conhecimento nenhum. Isso é um debate grande. Se o vício ele tem que ser analisado, e aí é o enquadramento se é aparente, se é oculto,
por um especialista, se o vício tem que ser detectado por um especialista ou não. Isso é um debate grande. O usuário recebe a edificação, tem lá os prazos de garantia, tem lá os prazos de manual, mas, por exemplo, ele não sabe que deveria atender a norma tal um determinado sistema. Aí vai precisar de um especialista ou não para dizer que aquele produto que ele recebeu deveria atender a uma determinada norma que ele, como leigo, não sabe. Né? Isso, exatamente. Mas então, eu acho que eu falei no início, acho que não, 90% ou mais das pessoas que participaram da concepção da norma era construtor, incorporador e fabricante de material. Então, tem esse lado, tem esses excessos. Tá? Eu estava lá pelo IBAP, Espírito Santo, e tinham algumas pessoas de faculdade, PROCON não tinha, o IBAP São Paulo também estava lá, o IBAP Minas, não me lembro de outros, mas gerou muito debate sobre algumas colocações, né? E também muito debate, por que tem uma garantia 3 anos e 5 anos? Da onde que saiu isso? Gerou um debate técnico lá dentro, e aí a gente foi por isso, né? Nessa questão de coisas que vão ser questionadas, possivelmente. Isso aí. Nós estamos com o tempo regulamentar quase e abriremos para mais uma pergunta. E peço desculpas, porque o tema realmente é bem interessante e nós deveríamos ter mais tempo, mas não podemos fazer. Então, abro para mais uma pergunta. O Biratã Félix, eu sou professor do IFE, sou engenheiro civil. Eu achei sua palestra muito interessante e você fez uma comparação que a manutenção predial ela vai ser parecida com a manutenção de automóvel. Né? Eu achei interessante essa comparação. Só que isso tem algumas implicações práticas. Né? Eu moro lá em Salvador, numa parte hotel, de classe média, né? E tem 35 anos. Né? E o síndico tem enfim, Salvador, a questão da agressividade, né? E é muito difícil você convencer o proprietário do apartamento, né, que ele não pode fazer reforma sem discutir sem passar pelo síndico. O síndico não tem um engenheiro, né, responsável. Geralmente, para cumprir a lei, quem está fazendo a reforma faz o parecer, né, que a reforma poderá ser feita. Então, assim, nós não temos no Brasil uma cultura de manutenção predial do proprietário. Né? Ele tem uma noção que ele comprou a casa ou a edificação e aquilo ali é ad infinitum. Então, aí eu acho que vem muito com o que o colega colocou antes, né? Que aí não vou citar o caso, tem um processo judicial, isso que ele falou objetivamente, né? Que houve mudanças, né? Houve um uso incorreto do imóvel, o indivíduo mudou uma parede, não podia mudar uma parede, enfim, entendeu? E ele ganhou na justiça no argumento de que, como ele era leigo, né? Ele não tinha conhecimento que não podia modificar essa questão, certo? Então, isso deveria ter sido alertado, deveria ter... Então, eu acho que ele tem razão, porque é difícil você jogar para o leigo, né? Entender de que, apesar do imóvel ser o imóvel dele, quando ele está numa edificação, você tem unidades habitacionais, mas o imóvel é um só, você não pode fazer uma modificação de forma individual. Então, assim, apesar de eu achar que você está correto na questão da visão do automóvel, né? Na prática, isso é muito difícil, porque as pessoas não têm a cultura e não têm o recurso também, porque você teria de ter um engenheiro, uma pessoa para assessorar o síndico de forma permanente. Então, eu queria que você colocasse essas dificuldades, né, nesse Perfeito. caso aí. Por que a gente troca o óleo do carro a cada tempo? Por que a gente troca a vela do carro a cada tempo? Porque está no manual, está enraizado já na cultura, e na construção isso não está enraizado. E a tendência, isso é uma tendência da construção chegar nesse nível. O usuário do carro, eu não sei por que tem que trocar a vela. O óleo até que eu não tenho que entender
que tem que trocar a vela, que eu tenho que fazer a revisão a cada ano do automóvel. O usuário da construção, da edificação, é a mesma questão, ele tem lá o manual. Não dizer que ele desconhece. Está aqui, ó, o produto é esse, o manual é esse, você tem que fazer as manutenções. Né? E sobre reforma, quando caiu, né, o edifício Liberdade lá no Rio, que surgiu a NBR 16280, foi para regular as reformas dentro das edificações. E aí tem que ter o engenheiro responsável, tem que ter um projeto, se for uma reforma considerável, tem que ter a RT, e ele tem que dizer tudo que vai fazer e jogar para o condomínio. Né? Então, a questão da indústria automobilística, o usuário leigo da construção não sabe que tem que fazer tais manutenções de vedação de janela, por exemplo. Está lá no manual, semelhante à indústria automobilística. Então, como eu falei, é uma tendência, essa norma ela veio para cada vez mais exigir do usuário o correto uso e a correta manutenção. Tá? Mas é uma tendência. Né? Tá certo que a cultura da manutenção a gente não tem. E agora uma grande novidade, rapidamente. Os construtores e incorporadores vão colocar na minuta de convenção, lá na instituição da incorporação, que tem que ter um fundo de manutenção da área de uso comum. Então, vai ser uma obrigação da convenção do condomínio, que por mês tem que guardar um dinheiro para fazer a manutenção preventiva que tem que ser feita. É uma novidade dessa semana. Tá joia, pessoal? É isso aí. Ok. Agradecemos